Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre equações irracionais, ok? Vem aqui comigo. Bom pessoal, então falar de equações ou inequações é onde você tem as suas variáveis livres no radicando, tá? Então nós estamos falando aqui de equações ou inequações irracionais. Então vocês vão começar a trabalhar com os radicais, tá? Então nós temos, é claro, o índice desses radicais tem que ser diferente de zero, diferente de 1, ou seja, é um número natural maior ou igual a 2, ok? Então, nesse sentido, são chamadas de equações ou inequações irracionais. Bom, então nós temos aqui, ó, sejam A e B formas descritivas de números reais. Considere inicialmente a equação, o A sendo igual à raiz quadrada do B. No universo dos reais, observe que ela está definida. Ambos os membros podem ser elevados ao quadrado. Temos então a seguinte equivalência, né? Então, se você tem aqui, ó, A igual a raiz quadrada do B, se você elevar ambos os membros ao quadrado, então nós temos que é o A ao quadrado igual a B, beleza? Então nós temos A ao quadrado igual a B. Mas é claro, a gente tem que satisfazer uma seguinte condição, ó. O A tem que ser maior ou igual a zero, logo o B também tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Primeiro, se o A está sendo elevado ao quadrado, ele será um valor positivo, ou, é claro, igual a zero. E o B, né, pessoal, tem que ser também, por consequência, maior ou igual a zero. Não é conveniente aqui, não é definido o B sendo negativo. Então, sempre maior ou igual a zero, beleza? Bom, então a equivalência anterior resolve a equação A igual a raiz quadrada de B, contudo usá-la será mais trabalhoso do que o necessário. Então, de fato, na segunda parte, após o C e somente C, ao escrever A ao quadrado igual a B, é garantido que B é maior ou igual a zero, como eu estava falando para vocês, beleza? Logo, não é necessário escrever B maior ou igual a zero. Temos assim a seguinte equivalência. Então, se A é igual a raiz quadrada do B, A quadrado igual a B, sendo que o A é maior ou igual a zero. Tá? Então, aqui nós temos a nossa primeira condição aqui que nós vamos trabalhar acerca dos nossos exercícios. Bom, e generalizando essa ideia, nós podemos trabalhar com radicais, né? Onde você tem um índice na forma 2n, ou seja, é um número de índice par, ok? Então, é um radical de índice par. Sendo assim, então você pode considerar A elevado a 2n igual a B, onde A é maior ou igual a zero. Então, aqui nós temos a segunda condição aí para os nossos exercícios, generalizando essa ideia de equações irracionais, ok? Bom, então vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Mostrando aqui cada um dos tipos que nós temos. E na sequência vamos fazer também vários outros exercícios aplicando essas ideias iniciais, ok? Bom, então como que nós podemos resolver aqui, ó, este exercício 1? Nós temos 2x menos 1 igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 5x mais o 2, ok? Bom, pegando o nosso conceito, nós temos a seguinte ideia, ó. Como é que a gente vai resolver isso? Nós temos lá que a igual a raiz de b, isso vai ser a quadrado igual a b, onde a maior ou igual a zero, tá? Então, pessoal, você pode, é claro, criar aquela ideia de elevar ambos os membros aqui ao quadrado, e aí você tem o conceito, né, de você cancelar o radical, no caso o índice, com um expoente, ok? Mas aqui a gente não pode esquecer que nós vamos precisar desenvolver um produto notável, ok? Então, para lembrar o produto notável, né, vamos fazer aqui, ó, produto notável da diferença, que é o que nós vamos estar utilizando. Então, se você tem a menos o b ao quadrado, isso é primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Se for a parte positiva, né, o produto notável da soma, então você tem o primeiro ao quadrado
A única coisa que vai mudar é o sinal que aqui fica positivo, ok? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, para resolver as equações irracionais, nós também vamos precisar aí dominar os conceitos dos produtos notáveis, ok? Bom, então fazendo essa ideia, nós temos aqui o a quadrado igual a b. Então, aqui é o meu a e esse cara aqui vai ser o meu b. Então, nós temos lá 2x menos 1 ao quadrado é igual a x quadrado mais o 5x mais o 2, ok? Vamos desenvolver o nosso produto notável. Vamos lá, faz comigo, ó. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado igual a x quadrado mais o 5x mais o 2. Beleza? Então, aqui nós desenvolvemos o produto notável. Resolvendo aqui, então, 2x ao quadrado. Então, nós temos 4x ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 1 vai dar 4. Então, ficou menos 4x mais 1 igual. Ok? Então, x ao quadrado mais o 5x mais o 2. Pessoal, vamos passar tudo para um lado da equação e vamos igualar a zero, ok? Então vamos lá, ó. 4x ao quadrado menos o x quadrado menos 4x menos o 5x mais 1 menos o 2 igual a zero, tá? Então tudo que está desse lado a gente passou para o outro lado trocando o sinal. Bom, vamos fazer as operações aqui com os termos semelhantes. 4x quadrado menos o x quadrado, nós temos 3x quadrado. Menos 4 menos 5, então nós temos menos 9x. O 1 menos o 2, nós vamos ficar com menos 1 igual a zero. Beleza? Bom, pessoal, então aqui eu vou desenvolver com vocês o Bhaskara, mas nos outros exercícios nós vamos evitar aí fazer o Bhaskara e eu vou colocar as raízes direto aí para vocês, para a gente não ter que estender muito a aula, tudo bem? Então vamos fazer aqui, ó. Temos o coeficiente a, que é o 3, que acompanha o x quadrado, o b é o menos o 9, o c vai ser o menos 1, que é o termo independente. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual a menos 9 ao quadrado, menos o 4 vezes o 3 vezes o c, que é menos 1. Então, temos que 9 ao quadrado é 81. 4 vezes 3 vezes 1 vai ser 12. Então, mais o 12. Então, nosso delta aqui vai ser igual a 93. Vamos encontrar, então, nossas raízes, x1 e o x2. Então, a formulinha do Bhaskara, menos o b, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso sobre o 2a. Então, x é igual a menos da fórmula, o b, que é menos o 9, mais ou menos a raiz de 93, tudo isso sobre 2 vezes o 3, que é o a. Bom, então nós temos o x igual a 9, mais ou menos a raiz de 93, tudo isso sobre o 6. Beleza? Bom, pessoal, então nós temos duas situações aqui, ó. x1 é 9 mais a raiz de 93 sobre o 6, ou x2, que é igual a 9 menos a raiz de 93 sobre o 6. Bom, uma dessas duas situações aqui vão ser as nossas soluções, beleza? Bom, então vamos olhar aqui, ó. O valor x1 e x2, pessoal, a gente substituindo nos nossos radicais, tem que dar um valor positivo. Então, eu tenho aqui, ó, o a sendo maior ou igual a zero e, por consequência, o b também é maior ou igual a zero, como nós vimos na definição, tá? Então, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar cada um daqueles valores que nós encontramos do x e substituir aqui na nossa equaçãozinha e verificar se isso, de fato, vai ser igual, tá? Mas aqui eu já adianto para vocês como nós encontramos esses resultados com um radical que é irracional. Então, aqui a solução que vai servir para nós aqui como conjunto verdade
vai ser apenas a parte positiva. 9 mais a raiz de 93 sobre o 6, beleza? Então, para essa situação, nós temos que vai ser apenas esta raiz, ok? Nós vamos fazer outros exercícios que haverão as duas raízes e vai ficar mais fácil de nós verificarmos qual vai ser o conjunto solução para a equação, tá? Nessa aqui, a gente não vai perder muito tempo, não. Vamos ir direto, que aí a gente pode fazer mais observações acerca de outros resultados, beleza? Bom, então às vezes é conveniente fazer uma mudança de variável para resolver uma equação irracional. Bom, então aqui eu estou passando ainda a mesma ideia para vocês da situação anterior, onde nós temos aqui a raiz de A igual a B, mas aqui a gente vai utilizar uma ferramenta da matemática que é a mudança de variável. Por que eu vou fazer isso? Percebam ó, que você tem nos dois membros uma expressão que é comum. Você tem 5x menos o x quadrado. Então, nós podemos chamar isso aqui ó, de y. Então, nós vamos fazer uma mudança de variável, onde o meu y será o 5x menos o x quadrado. Ok? Isso para facilitar o nosso cálculo. Não que a gente vai esquecer essa mudança. A gente tem que voltar aqui assim que a gente conseguir encontrar o valor do y. Então, reescrevendo ali a nossa equação, como é que vai ficar? Raiz quadrada de y mais o 3 igual a y menos 3. Perceba que ficou bem mais fácil de você resolver essa situação, ok? Bom, como a gente já sabe, basta você pegar y mais 3 igual a y menos o 3 ao quadrado, ok? Bom, vamos fazer o nosso produto notável. Então, y mais 3 é igual primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, nós temos y mais o 3 igual a y quadrado, 2 vezes 3, 6, então menos 6y, mais o 9. Vamos passar tudo para um lado, então vai ficar y quadrado, menos 6y menos y, mais o 9 menos o 3 igual a 0, ok? Percebam que a gente vai cair numa equaçãozinha do segundo grau novamente. Então, vai ficar menos o 7y, 9 menos 3, 6. Então, mais o 6, igual a 0. Beleza? Então, nós temos aqui y quadrado menos 7y mais 6 igual a 0. Bom, pessoal, então aqui nós vamos ter dois valores possíveis aqui para o nosso y, tá? Vou resolver mais uma vez aqui a equaçãozinha do segundo grau, tá? A gente pode utilizar o soma e produto, tá? Então, você tem aqui, ó, x1 mais o x2 é igual a menos o b sobre a, e x1 vezes o x2 igual a c sobre a. Então, eu estou dando opções para vocês aqui, ó. Então, é menos a formulinha, o b é menos o 7, o a vai ser igual a 1, então aqui nós temos igual a 7. O c é 6, dividido por 1, igual a 6. Bom, então agora você tem que pensar em dois números que somando vai dar 7 e multiplicando vai dar 6, pessoal. Então, é claro, ficou bem simples aqui, né? Então, se você pegar o 6 vezes 1, vai dar 6. E o 6 mais 1 vai dar 7. Então, aqui nós temos o y1 igual a 1 e o y2 igual a 6. Beleza? Então, nós temos dois possíveis valores aqui para o y. Sabendo disso, então nós temos que fazer o quê? Ó? Nós vamos vir aqui na nossa expressãozinha aqui, ó, e ver se isso aqui é verdade. Vamos substituir o y aqui primeiro e ver qual dessas duas soluções vai servir para a gente, ó. Então, nós vamos verificar, ó. Então, você poderia fazer assim, ó, raiz quadrada de y mais o 3 igual a y menos o 3. Nós achamos o y igual a 1. Então, fazendo o y igual a 1, como é que fica? Fica a raiz quadrada de 1 mais o 3 igual a 1 menos o 3. Raiz quadrada do 4
igual a 1 menos o 3, pessoal, vai dar menos 2. Então, ó, isso aqui não é verdade, tá? Então, isso aqui, ó, não serve como solução para a gente, certo? Nós achamos o y igual a 6. Vamos substituir. Raiz quadrada de 6 mais o 3 é igual a 6 menos o 3. Raiz quadrada do 9 igual a 3. Então, isso aqui é verdade. Então, o y aqui para nós, igual a 6, vai servir como solução. Como a gente encontrou o y igual a 6, a gente precisa achar o x, que é o que nos interessa. Então, nós vamos vir aqui, ó, no lugar do y, na nossa mudança de variável, a gente não pode esquecer, nós vamos colocar o 6 igual a 5x menos o x quadrado. Então, nós vamos ficar como? Passando tudo para um lado, x quadrado menos o 5x mais o 6 igual a 0. Então, nós temos aqui mais uma equaçãozinha do segundo grau, beleza? Não vou resolver com vocês, já vou colocar a solução aqui para nós, tá? Chegando nessa equaçãozinha, nós vamos ter aqui o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3, beleza? E pode verificar que essas duas soluções aqui vão servir para nós, tá? Então, o conjunto verdade vai ser o 2 e o 3, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos outro tipo de equação, ó, quando você tem a igualdade acerca dos radicais. Você tem em ambos os lados os radicais. Pessoal, tranquilo. Se o índice são os mesmos, né, então basta você fazer A igual a B, ok? Ou, aqui é claro, o A é igual a B, por consequência, tanto o A quanto o B tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, isso aí, por equivalência, o B também tem que ser maior ou igual a zero, ok? Vamos fazer, então, como é que a gente resolve esse tipo de equação irracional. Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado menos 3x mais 1, mas é aquela mesma ideia, tá? Que aqui a gente está colocando uma forma prática de você resolver fazendo o A, que é essa expressão, igual ao B. Mas nada mais é, né, pessoal, do que você elevar ambos os membros ao quadrado, como o índice aqui é 2, cortou, 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 cortou. Então, sobrou apenas x quadrado menos 3x mais 1 igual a 2x menos o 5. Passa tudo para um lado da igualdade, x quadrado menos 3x menos o 2x, mais 1 mais o 5 igual a 0. Fazendo termos semelhantes, x quadrado menos 3 menos 2 menos o 5x, 5 mais 1, 6, igual a 0. Então, chegamos aqui novamente numa equação do segundo grau. Beleza? Bom, mais uma vez, não vou resolver com vocês. Vou colocar aqui já a solução do x1 e do x2, porque vocês já sabem calcular aí as raízes de uma equação do segundo grau, beleza? Bom, então nesse contexto aqui, o nosso x1 vai ser igual a 2 e o x2 vai ser igual a 3, beleza? Como é que eu vou saber qual vai ser a minha solução? Pessoal, eu tenho que olhar nessa condiçãozinha aqui, ó. O meu B ou o meu A tem que ser maior ou igual a 0, ok? Você pode escolher qualquer uma dessas, ou a expressão A ou a expressão B. É claro que a expressão B é mais fácil, né? Então você pode fazer assim, ó, 2x menos o 5 maior ou igual a 0. Isola o x aqui, ó, 2x maior ou igual a 5, x maior ou igual a 5 sobre o 2. Pessoal, 5 sobre 2, nós temos aqui que vai dar 2,5. Qual dos x aqui vai ser maior do que 2,5? Então, vai ser só o 3. Então, o nosso conjunto solução aqui, o nosso conjunto verdade, vai ser apenas o 3. Então, aqui é uma outra forma também de verificar. Isso aqui é como se fosse uma condição de existência dessa equação irracional, tá? Se você colocar o 2 lá no lugar do x, aquela equação não vai ser válida, tá? Não vai existir.
Então essa aqui é uma opção que você pode também desenvolver, verificando aqui quais são os valores possíveis para o x. Tudo bem? Bom, não se preocupe, a gente vai fazer bastante exercício aqui para que essa ideia fique bem clara, tá? Bom, aqui nós temos um outro tipo de equações irracionais, onde você tem aqui um radical igual a menos o outro radical, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Nós temos aqui a igual a zero, b igual a zero. Pessoal, por que eu tenho essa ideia? Pensa assim comigo, ó. Você tem a raiz quadrada de a, por exemplo, igual a menos a raiz quadrada do b. Se você passar o b para dentro da equação, vai ficar raiz quadrada de a mais a raiz quadrada do b igual a zero. Então pensa aqui comigo, ó. Raiz quadrada de a mais a raiz quadrada de b. Raiz quadrada de a tem que ser um número real positivo, tá? E o b também. Então quais são os números reais positivos que somando vai dar zero? É claro, pessoal, que só tem que ser o zero, né? Então, por essa definição aqui, ó, a gente chega à conclusão que o A tem que ser igual a B, que tem que ser igual a zero. Então, somente sendo zero mais zero para dar zero, beleza? Então, por isso que a gente pode estar fazendo isso, ok? O A tem que ser igual a B e igual a zero. Tudo bem? Bom, eu vou resolver aqui com vocês utilizando esse conceito de A igual a zero, B igual a zero. Lá na frente eu vou resolver também de uma outra maneira, tá? Nós vamos fazer mais um exercício desse tipo aqui, mas eu quero fazer de uma outra forma com vocês, beleza? Então aqui, ó, utilizando esse conceito, nós temos aqui que é o nosso A, aqui nós temos que é o nosso B, então nós vamos fazer o A igual a zero. Então é x quadrado menos o 5x mais o 6 igual a zero. E nós temos o B também igual a zero. Então x quadrado menos o 7x mais o 10 igual a zero. Pessoal, duas equaçõezinhas do segundo grau. Então nós temos aqui que encontrar as suas raízes. Não vou desenvolver, já vamos colocar aqui x1 e vamos colocar o x2. Aqui é a mesma coisa, x1 e o x2. Bom, nessa primeira equação nós temos as raízes que vão ser 2 e o 3. E nessa outra nós temos que vai ser o 2 ou o 5, ok? Então essas são as raízes para cada uma dessas equações. Qual vai ser então a minha resposta? Vai ser aquele valor x que está aparecendo nas duas, tá? Então, ó, aqui está aparecendo 2 e aqui está aparecendo 2. Então, o nosso conjunto solução aqui, o nosso conjunto verdade, vai ser apenas o 2. Por quê? Se você substituir o 2 aqui nessa equação vai dar 0. Se você substituir o 2 aqui também vai dar 0. Então, fica 0 igual a 0, que é claro, somando vai dar 0. Beleza? Então, essa é a ideia, esse é o conceito. Então, vai ter muitas equações do segundo grau que você vai precisar dominar o básico, relação de produto, todos os cálculos aí acerca de equações do segundo grau. Beleza? Então, pessoal, até aqui nós vimos todos os tipos que vamos estudar aqui nesse capítulo acerca de equações irracionais. Então, agora nós vamos começar a refazer esses exercícios, utilizando essas técnicas e revendo cada situação que a gente viu aí, tá bom? Então, vamos refazer vários exercícios acerca aí das equações irracionais. Bom, então nesse primeiro momento, nesse primeiro exercício, a gente vai fazer o mais simples, né, ó, que é essa ideia, tudo bem? Então, nós temos o A, que é igual a B quadrado. Então, olhando aqui, ó, nós temos esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B. Então, nós temos x mais 1 igual a B quadrado. Então, é x menos 1 ao quadrado. Então, x mais 1 igual, vamos desenvolver o produto notável. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos desenvolver aí. Bom, então nós ficamos com x mais 1 igual a x quadrado menos o 2x mais 1. Vamos passar tudo para um lado da igualdade.
x ao quadrado menos o 2x menos o x, mais 1 menos 1, igual a 0, ok? Bom, então ficamos com x quadrado menos 2x menos x vai ficar menos 3x, 1 menos 1 zerou, isso igual a 0. Pessoal, então perceba aqui que nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Claro que você pode fazer o Bhaskara aqui, mas eu vou fazer por evidência, pela fatoração, que é mais fácil. Vou colocar o x em evidência, ele vai multiplicar um parênteses. Qual parênteses que é? Só você pegar aqui, ó, x quadrado dividido por x dá x, e menos 3x dividido pelo x vai dar o menos o 3, isso igual a 0. Bom, daqui nós já temos as nossas soluções, x é igual a 0 e x menos 3 igual a 0, então x é igual a 3. Então nós temos aqui o x1 e nós temos o x2, beleza? Precisamos verificar qual deles aqui vai ser o nosso resultado. Bom, primeiro que você pode fazer o seguinte, você pode substituir na sua equação e verificar essa verdade, certo? Então nós temos ali, ó, vou fazer aqui com vocês, ó. O que você pode fazer? Se você colocar o zero, você tem ali, ó, raiz quadrada fazendo x igual a zero. 0 mais 1 é igual a 0 menos 1. Bom, aqui você já está vendo que vai falhar, né? Ó, porque aqui vai dar raiz de 1, e isso é diferente de menos 1. Então, 0 não serve, certo? Então, a nossa solução só pode ser o 3. Então, se você colocar ali, ó, 3 mais 1 é igual a 3 menos 1. Raiz quadrada do 4 vai ser igual a 2. Perfeito. Então, o nosso conjunto verdade aqui vai ser apenas o 3. Beleza? Tem que verificar, pessoal. Por mais que você encontre aqui dois possíveis resultados, você tem que verificar se isso de fato é verdade, tá? Uma outra maneira que a gente tinha discutido, ó, você fazer esse critério aqui, ó. O B tem que ser maior igual a 0. O nosso B aqui é o x menos 1. Então, se você pegar assim, ó, x menos 1 maior ou igual a 0, então o x tem que ser maior ou igual a 1. Para satisfazer ali a nossa situação, a nossa condição de existência, o x tem que ser maior ou igual a 1. Então, entre as raízes que nós encontramos, apenas o 3 vai ser satisfeito, ok? Então, aqui eu estou mostrando duas maneiras de você verificar aqui as soluções, tá? Equações irracionais não tem para onde fugir, você tem que verificar a solução. Na letra B, nós temos aqui, então, a nossa raiz aqui nós vamos chamar de A, radicando, e o nosso x aqui é o B, ok? Lembrando, então, que o x aqui tem que ser maior ou igual a 0. Bom, então fazendo 2x ao quadrado menos o x menos 1 igual ao b quadrado. Então, é x ao quadrado. Vamos passar tudo para um lado. 2x quadrado menos o x quadrado menos o x menos 1 igual a 0. Nós ficamos com o x quadrado. Então, nós ficamos com o x quadrado menos o x menos 1 igual a 0. De novo, uma equaçãozinha do segundo grau, né, pessoal? Então, nós temos que encontrar aqui as nossas raízes. Então, se você encontrar o x1 e o x2, nós temos aqui que as nossas raízes serão 1 mais a raiz quadrada do 5 sobre 2 e 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Pessoal, lembrando lá, ó, condição de existência para nós é o b maior ou igual a 0. Então, nosso x tem que ser maior ou igual a 0, que é o nosso b. Beleza? Então, olhando aqui, ó, para essas duas situações, a gente já consegue perceber que o x2 vai ser um número negativo. Então, a nossa única solução que serve aqui é a parte positiva. Então, é 1 mais raiz quadrada do 5 sobre o 2. Então, não precisa necessariamente a gente substituir essa fração que nós encontramos aqui com uma raiz irracional na nossa expressão, porque vai dar muito trabalho. Então, basta você verificar se o b é maior ou igual a 0, tá? Que aqui fica mais fácil. Ok?
Bom, nós temos aqui a letra C. Vamos lá, pessoal, exercício C. Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Vamos lembrar da nossa condição lá de existência, das nossas equivalências, que diz o seguinte, né? Ó, vou repetir aqui para vocês. Raiz de A igual a B, onde nós teremos, então, o A igual a B quadrado e o B tem que ser maior ou igual a zero. Então, olhando para essa nossa questão C, nós temos que essa expressãozinha aqui todinha vai ser o nosso A, e essa aqui nós temos que é o nosso B. Pessoal, perceba que você tem um x na 3 e aí vai dar um trabalhão você resolver esta equação. Então eu aconselho primeiro você verificar o B maior ou igual a zero. Perceba, se você fizer o B maior ou igual a zero, vamos ver o que acontece. Ó. Menos x quadrado menos 1 maior igual a zero. Beleza? Vamos isolar o valor do x. Menos x quadrado maior ou igual a 1. O x quadrado está negativo, temos que multiplicar por menos 1. Beleza? Logo aqui, nós teremos que inverter também o sinal da desigualdade. Então, você tem x ao quadrado menor ou igual a menos 1. Beleza? Quadrado vai passar para o outro lado virando raiz. Então, x é menor ou igual a raiz quadrada de menos 1. Pessoal, dentro do campo dos reais, nós não temos a raiz quadrada de um número negativo. Logo, essa expressão, essa equaçãozinha aqui para a gente, ela não apresenta solução. Se ela não apresenta solução, então o conjunto solução para nós aqui vai ser vazio. Então, só olhando aqui para essa situação do B maior ou igual a zero, a gente não vai conseguir desenvolver essa questãozinha. Tudo bem? Então, não precisa fazer mais nada, somente isso. Bom, na letra D, nós temos também uma expressão que vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai conseguir resolver essa questão, tá? Então, nós temos aqui a mesma ideia, né? Ó, tá aqui o nosso valor, que vai ser o A, e todo esse valor é o nosso B. Beleza? Então, nós temos que fazer o A igual a B ao quadrado. Então, o A é o x na 4, ok? Mais o 2x na 3, menos 5x na 2, menos o 3x, mais o 3 igual. Aí nós teremos x ao quadrado, mais o x, menos o 3 ao quadrado. Pessoal, perceba que aqui nós temos três termos elevado ao quadrado, então nós temos que fazer aquela ideia da distributiva, ok? Eu vou colocar o resultado direto aqui para vocês, tá bom? Então nós temos aqui, ó, x na 4 mais 2x na 3 menos 5x na 2 menos o 3x mais o 3 igual. Então aqui eu vou colocar o resultado já da distributiva desse quadrado, beleza? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, que vai ficar x na 4, mais o x na 2, mais o 9, mais 2x na 3, menos 6x na 2, menos o 6x. Beleza? Então, se nós desenvolvermos esse quadrado, nós vamos chegar nesses resultados, ok? Bom, vamos passar tudo para um lado e ver o que acontece. Mas perceba aqui, ó, que a gente já consegue eliminar alguns elementos, ó, alguns termos. X na 4 menos o x na 4, 2x na 3 menos 2x na 3. Então a gente já eliminou aqui os expoentes igual a 4 igual a 3. Ok? Então passando para todo lado da igualdade, então nós vamos ficar com menos 5x na 2, vai chegar menos o x quadrado, mais o 6x quadrado. Bom, aqui a gente já pode eliminar, né, pessoal, também, ó. A gente já vai zerar o x quadrado, menos o 3x, vai chegar depois mais 6x, mais o 3, menos o 9, igual a zero. Bom, aqui como eu disse para vocês, né, ó, menos 5 menos 1 vai dar menos 6, mais 6, então aqui zerou o x quadrado. Então, eu tenho 6x menos 3x, então nós temos que é 3x.
Menos 9 mais 3, nós temos então menos o 6 igual a zero. Bom, aqui é só isolar o x. Então, x é igual a 6 dividido por 3, então nós temos que o x é igual a 2. Bom, então aqui não precisou fazer nenhuma equaçãozinha do segundo grau, né? Então nós já temos o x igual a 2. Então, pessoal, perceba agora aqui que nós vamos verificar se esse x vai servir para a gente, certo? Para verificar se ele vai servir para a gente vai olhar para o b. O b tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, ali o b para nós é x² mais x menos o 3. Vamos fazer aqui, ó. Então, o b para nós, nessa questão, nós temos que é o x² mais o x menos o 3. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, pessoal, perceba que é uma equaçãozinha do segundo grau. Eu não vou resolver essa equação porque ela vai dar um pouco mais de trabalho. Então, é interessante você pegar o seu x e substituir aqui, ó. Então, vai ficar 2² mais o 2 menos o 3 maior ou igual a zero. Verifica se isso de fato vai acontecer. Então, nós temos aqui o 4. 2 menos o 3 vai ser menos 1 maior ou igual a zero. 4 menos 1 vai ser 3 maior ou igual a zero. Então, isso aqui de fato é verdade. Então, nós temos que o nosso conjunto de solução, nesse caso, vai ser o 2. Ok? Então, perceba que nessa situação foi conveniente nós substituirmos na equação do b o valorzinho do x que nós encontramos. Bom, pessoal, nesse exercício, então, ó, nós temos a igualdade de dois radicais, beleza? Então, tanto faz essa situação. Então, nós bastamos fazer aqui, ó, o a igual a b, onde o a tem que ser maior ou igual a zero, ou b tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Bom, então nós temos aqui a letra A, fazendo então 2x menos o 2 igual a 3x menos o 4. Então nós temos aqui o A e temos aqui o B, beleza? Bom, vamos isolar aí o valor do x. Então nós temos 3x menos o 2x menos o 4 mais 2 igual a zero. 3x menos 2x dá x, menos 4 mais 2 vai dar menos 2 igual a zero. Então, x igual a 2. Bom, para verificar se é solução para a gente, vamos fazer o b maior ou igual a zero. Então, nós temos 3x menos o 4 maior ou igual a zero. Você, é claro, pode substituir aqui o x pelo 2, que também vai verificar se é verdade ou não. Então, 3x maior ou igual a 4. X tem que ser maior ou igual a 4 sobre o 3. Bom, 4 terços, né, pessoal? 4 terços vai dar 1, alguma coisa. Então, o seu x aqui é igual a 2. Então, o conjunto de solução vai ser o 2. E é claro, se você substituir aqui também, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos o 4, 2. Então, é maior ou igual a 0. Beleza? Então, essa aqui é a nossa solução. Nessa mesma ideia, nós vamos fazer aqui a letra B, onde você tem a igualdade de dois radicais. Então, vamos fazer aqui, ó, x² menos o 7x mais 7 igual a x menos o 5, ok? Se nós considerarmos x menos o 5 maior ou igual a zero, então a nossa solução tem que ser maior ou igual a 5, ok? Bom, vamos passar tudo para um lado da igualdade. Passar tudo por um lado da igualdade, então nós temos x² menos 7x menos o x mais o 7 mais o 5 igual a 0. x² menos 7 menos o x, né? Vai dar menos 8x, 7 mais 5, 12, igual a 0. Temos que encontrar aqui o x1 e o x2, ok? Bom, se nós calcularmos aqui o Bhaskara ou subproduto, nós vamos encontrar o x1 vai ser igual a 2 e o x2 vai ser igual a 6. Beleza? Bom, então qual desses dois aqui é maior ou igual a 5? Só pode ser o 6. Então a nossa solução vai ser o 6. Beleza? Tem que verificar, pessoal. Não pode colocar as duas soluções, porque uma delas pode não satisfazer a equação irracional, ok?
Bom, pessoal, então resolvendo esse exercício, partindo da ideia que você tem A igual a B igual a zero, então vou fazer o seguinte aqui, ó. Para resolver essa ideia, eu vou resolver já de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. Eu vou igualar essas duas equações. Então nós temos aqui, ó, x na 3 menos 2x mais 1 igual a x na 3 mais 7x menos 8. Por que eu fiz isso? Porque você tem um x na 3 aqui, ó, que a gente consegue cancelar, beleza? E aí fica mais fácil de trabalhar. Então vai ficar como? 7x mais 2x menos 8 menos 1 igual a zero. 7x mais 2x, 9x, menos 8 menos 1, menos o 9 igual a zero. X então é 9 dividido por 9, x vai ser igual a 1. Então perceba aqui que o x vai ser igual a 1, então essa é uma forma mais simples da gente resolver quando você se depara com uma equação, né, desse formato. Então fica um pouquinho mais fácil. Professor, como é que eu vou verificar se isso é verdade? Basta você pegar o 1 e substituir em qualquer uma dessas duas equações, tá? Bom, então vamos pegar aquela primeira ali, ó. No lugar do x nós vamos colocar o 1. Aquilo ali tem que dar zero. Então você tem 1 na 3, menos 2 vezes 1, mais 1, e isso tem que dar zero. Bom, como é que vai ficar aqui então? 1 na 3 é 1, menos o 2 mais 1, igual a 0. 0 é igual a 0? É. Então, de fato, nosso conjunto verdade, nosso conjunto solução vai ser igual a 1. Então, torna essa equação verdadeira. Tá bom? Então, esse aqui foi um caminho também alternativo para quando você tem aqui uma equação nesse formato. Tá? Bom, na letra B, perceba que é a mesma ideia, então nós vamos resolver aqui de duas maneiras, tá? Então, o primeiro modo que você pode fazer aqui é do jeito que a gente fez a letra A. Você iguala as duas equações, tá? Olha lá, A igual a B, que tem que ser igual a zero. Então, eu posso fazer 2x² menos 3x menos o 2 igual a x² menos 3x mais o 2. Beleza? Bom, vamos resolver isso então. 2x² menos o x². Bom, menos 3x, quando um for passar para o outro lado, isso aqui vai cancelar, né, pessoal? Aí sobrou menos o 2 igual a zero. Então, 2x² menos x², ficou x², menos 2 menos 4 igual a zero. Bom, daqui dá para isolar o x. Então, x² igual a 4. Então, nós temos que o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. X é igual a mais ou menos o 2. Então, aqui nós temos o x1 e temos o x2, que vai ser o positivo e o negativo. Aí eu preciso verificar qual dessas vão satisfazer a nossa resposta, que vai tornar isso aqui verdade. Tá bom? Bom, aí o que você vai fazer? Você pode substituir nas duas equações, que as duas têm que dar zero. Então, se você fizer, você tem que substituir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escolher qualquer uma dessas equações e vamos substituir pelo 2 e pelo menos o 2, tá? Então, fazendo x igual a 2, então você tem 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais o 2, isso tem que dar zero. Bom, 2 ao quadrado, 4, menos 3 vezes 2, menos o 6, mais o 2 igual a zero. Bom, 4 mais 2, 6, menos 6 dá zero, isso é igual a zero. Então, aqui temos que o 2 já serve para a gente como resposta. Agora, nós temos que fazer o x igual a menos o 2. Então, vai ficar menos o 2 ao quadrado, menos o 3 vezes o menos o 2, mais 2 igual a zero. Então, aqui nós temos que é 4, 3 vezes 2, 6, então é mais 6, mais 2 igual a zero. Bom, pessoal, aqui já deu 12, né? Então, isso aqui é diferente de zero. Então, menos o 2 não serve para a gente. Então, a nossa solução aqui, o nosso conjunto verdade, vai ser apenas o 2 positivo. Então, isso aqui foi uma maneira que eu fiz com vocês, tá? Então, você pode resolver esse tipo de situação, né? Quando você tem um radical igual menos o outro, de que maneira? Fazendo cada um deles igual a zero.
foi como eu resolvi lá na primeira situação com vocês, lá no primeiro exercício deste caso. Então, nós vamos ficar com 2x ao quadrado menos 3x, menos o 2 igual a zero. E vamos ter o x quadrado menos o 3x mais 2 igual a zero. Nós vamos achar x1, vamos achar x2 de cada uma das equações. Ok? Se você calcular, então nós vamos ter aqui o menos 1 meio, vamos ter o 2, e nesta outra equação nós vamos ter igual a 1 e igual a 2. Qual é a nossa solução? É o que está comum nas duas equações. No caso aqui será o 2. Então, essa foi a primeira forma que eu resolvi com vocês, explicando como resolver uma equação irracional desse tipo, quando você tem a raiz de A igual a menos a raiz de B. Então aqui eu demonstrei dois modos para você resolver esse tipo de situação, beleza? Qualquer um vai dar certo para vocês, porque aqui também continua o conjunto de solução sendo igual a 2. Ok? Então, para finalizar esse exercício, ó, verifica que aqui é a raiz quadrada de A igual a menos a raiz quadrada do B. Então é a mesma ideia que a gente vem desenvolvendo até aqui, tá? Eu vou fazer dessa última forma que a gente fez. Então é x ao quadrado menos o 7x mais 12 igual a zero. E temos o 4x ao quadrado menos o 4x mais 1 igual a zero. Ok? Então aqui nós teremos x1 e o x2. E aqui nós teremos o x1 e teremos o x2. Bom, na primeira equação, nós vamos ter o x1 e x2 igual a 3 e 4. E na segunda equação, nós teremos o x, na verdade, x1 igual a x2, que vai ser 1 sobre o 2. Beleza? Bom, pessoal, perceba aqui ó, que para as raízes que nós temos aqui como solução, não possui raízes comuns. Então, se não possui raízes comuns, então a solução aqui vai ser vazio. Beleza? Então, neste caso aqui, não vai ter solução essa equação irracional. Tudo bem? Então, aqui é uma maneira também de resolver que passou a ser um pouco mais simples nesse último caso. Ok? Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.